1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 até 13. E à medida que você achar... Isso, diga amém. Diga amém aí. Vamos lá. 1 Samuel, você tem certeza que você trouxe a sua Bíblia, tem certeza absoluta que você trouxe a sua Bíblia. A Bíblia tem que estar em 3 lugares na vida do crente. Qual é, irmão? Na mão, na mente e no coração. Na mão, na mente e no coração. Ok? É aquilo que Jesus disse. Não, o que Jesus fala. Qual é a regra de interpretação bíblica? O que Jesus fala está sempre na ordem do... Vamos lá. A regra de interpretação bíblica. O que Jesus fala está sempre na ordem do absoluto, nunca do relativo. Os demais autores sagrados você pode relativizar quando necessário, quando possível, o que eles falam. Jesus não. Jesus está na ordem do absoluto. É aquilo ali, pronto, acabou. Certo? E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, Lívia, sabe qual é o problema com relação a esse versículo? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí você vai ter alguns pregadores que eles só querem pregar o Novo Testamento. Certo? Só querem pregar o Novo Testamento. A minha pergunta para vocês: qual era a Bíblia que Jesus usava no tempo dele? Vamos, irmão? Qual era a Bíblia que Jesus usava no tempo dele? O Antigo Testamento. Não só a Torá, mas a Taná, ok? Que é o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia que Jesus usava. Quando Jesus se referiu, errais por não conhecer as Escrituras, ele falou assim: errais por não conhecer o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento nem escrito, os fatos estavam sendo desenrolados. Então Jesus disse: vocês erram por não conhecer a Escritura, a palavra, o Antigo Testamento. Ok? Então não existe esse negócio, irmãos, que é um lado, um já passou e outro, não tem nada a ver isso. A Bíblia, ela é atual, de ponta a ponta. Ok? O Novo Testamento está nos explicando o que aconteceu no Antigo. E você não consegue entender a obra redentiva de Cristo se você não entender o Antigo Testamento. Isso é uma tolice, erro crasso de quem não conhece a palavra. Amém? Então vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a palavra do Pai. Vamos lá. Pega seu texto aí, vamos ler. Todo mundo aí. Vamos lá. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como um homem, pois o Senhor vê o que está, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama ou Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tempo e a promessa. Qual a relação que deve se ter entre tempo e promessa? Como eu e você devemos nos comportar a respeito de promessas e o tempo de cumprimento da promessa, certo? Eu quero falar com vocês sobre como Davi se comportou a respeito do tempo. Davi é uma figura muito importante no cânon sagrado. Davi, na verdade, ele acaba se tornando, se não for a segunda personagem principal, ele deve ser a terceira. Porque a primeira pessoa principal da Bíblia é quem? Jesus é o principal. É ele que divide os testamentos. Tudo é antes dele e tudo é depois dele. Certo? E ele é antes de tudo ter acontecido. Se você quiser endossar sobre criação, se você quiser endossar sobre a autoridade de Cristo sobre a criação, aqueles que gostam de anotar, anote. João capítulo 1, Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo de número 1. Tudo foi feito por ele, tudo subsiste por meio dele. Ok? Efésios, que é a carta mais de cunho revelatório mais profunda que Paulo escreveu, ele vai dizer que o propósito universal de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo, as que estão no céu e as que estão na terra. Então, Jesus é a personagem principal. A segunda personagem vai ficar uma disputa entre Abraão e Davi. Por que seria Abraão? Porque Abraão é o pai. Abraão é o genitor de toda a promessa. Toda a promessa começa em Abraão, começa com ele. Tanto é que Abraão é pai das 3 principais religiões no mundo. Todas as 3 principais religiões do mundo têm por pai Abraão. Os muçulmanos têm por pai Abraão, o cristianismo tem por pai Abraão e o judaísmo tem por pai Abraão. Então Abraão é uma figura muito importante. Porém, o segundo nome mais citado na Bíblia depois de Jesus não é Abraão, é quem? É Davi. O segundo nome mais citado na Bíblia não é Abraão, é Davi. Davi é o segundo nome mais importante, é o segundo nome mais citado da Bíblia. Na literatura judaica, quando você cita nomes, o primeiro nome a ser citado, ele tem o cunho de ser o mais importante, certo? Por isso, quando você for ver na Bíblia lá e dizer assim, sobre Paulo, presta atenção nisso que eu vou dizer. Barnabé, quando Paulo ele se converte no caminho de Damasco, Barnabé vai pegar Paulo e vai apresentá-lo em Jerusalém. Dali Paulo vai estudar, vai para a Arábia para estudar. Quando Barnabé tem uma incumbência dada pela igreja de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia, Barnabé vai chamar a Paulo para ser seu ajudante. Entende? Primeiro Barnabé pega Paulo e vai apresentá-lo aos apóstolos para defendê-lo, porque ninguém queria receber Paulo. Segundo, Barnabé vai chamar a Paulo para ser seu auxiliar. Quando chega Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o Espírito Santo, ele estava orando, os principais da igreja, em jejum e oração, aí o texto vai dizer assim, separai-me a Paulo e a Barnabé. Por que não falou Barnabé e Paulo? Porque naquele exato momento, Paulo já tinha superado Barnabé. Entende? Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 1. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, gente. Mateus capítulo número 1. 3 acharam.
Amém, amém, amém. Vamos lá? Mateus capítulo 1, versículo 1. Bota na tela, por favor. Olha o que está escrito. Todos acharam? Amém? Abriram? Amém. Isso. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se Davi está sendo citado antes de Abraão, é por quê? Porque para eles aqui, para Mateus, Davi é superior a Abraão. Por que que Davi está sendo citado antes de Abraão? Eu estou indo muito fundo ou vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? Estão conseguindo? Querem que eu volte para explicar? Estão entendendo? Estou vendo vocês com a testa enrugada, parece que o cérebro está fritando. Por que que Mateus faz citação de Davi primeiro que Abraão? Porque Mateus quer mostrar que Jesus é da linhagem real. Mateus quer mostrar que Jesus é rei, por isso que ele fala, filho de Davi, filho de Abraão. Então Davi é uma personagem muito, muito importante. Tanto é que, olha o verso 17, no mesmo capítulo 1 aí, verso 17, olha o que está escrito. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ou seja, para Jesus, o indivíduo, ser o Messias, ser o Cristo, Jesus é o nome. Cristo é a sua função. Para que Jesus pudesse ser o Cristo, ele tinha que passar por esses pontos de averiguação. Ele tinha que ser da linhagem de Davi e tinha que vir de Abraão. Para você ver a importância que Davi tem na história. Então você vai ver que a promessa, Davi é uma coisa, a figura de Davi é uma coisa tão importante, que a promessa que Deus fez a Davi, ela era superior à promessa feita a Moisés no Monte Sinai. Quando Deus desce no Monte Sinai e dá os 10 mandamentos, e faz uma aliança com Israel, quando Deus casa com Israel no Monte Sinai, Deus faz uma promessa a eles, e anotem isso aí para quem gosta de anotar. Deus no Sinai faz uma promessa condicional. Condicional. Ou seja, se vocês me obedecerem, eu serei por Deus e vocês me serão por povo. Se vocês me obedecerem. Deuteronômio 28 vai ratificar isso, anota aí, Deuteronômio capítulo 28, Monte Ebal, Monte Gerezim. Se quiserdes me ouvir, se vocês obedecerem isso aqui, o pacto está de pé. Se vocês não obedecerem, o pacto cai por terra. Então é condicional. É muito importante nós aprendermos a lermos as entrelinhas da Bíblia. Quando tiver uma conjunção que ela vai dar essa conotação de... como é que a palavra me fugiu agora? Ela é condicional. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes aos meus... Se... é condicional. Tem coisas que Deus fala assim, eu vou fazer e pronto, acabou. Quando Deus vai tratar com Davi, 1 Reis capítulo 8, 25, abra sua Bíblia, vamos ver qual é a promessa de Deus a Davi. 1 Reis capítulo 8, verso 25. 1 Reis 8, 25. Opa, estou gostando de ouvir. Esse barulhinho, eu adoro esse barulhinho. Diz esse barulhinho não do amém só não, da folhinha aí mexendo. Isso aí, vamos lá. Tudo que vocês não leram de Bíblia essa semana, vocês vão ler hoje aqui. 1 Reis 8, 25. Amém? Posso ler? Olha o que diz. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste dizendo. Isso aqui é Salomão fazendo uma oração. Vou repetir. Salomão está fazendo essa oração. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo, guarda aquilo que o Senhor falou, teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste dizendo,
Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora, Jeremias capítulo 33, 17. Jeremias 33, 17. Olha o que diz Jeremias 33, 17. Deixa eu citar para a gente ganhar tempo. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então a promessa, ela é incondicional. Nunca vai faltar descendente de Davi para se assentar no trono. A promessa de Davi, está vendo? Ela é superior ao pacto do Sinai, por quê? Porque Davi é incondicional. Deus disse, vai ter sempre descendente seu no trono. Sempre vai ter descendência no trono. Enquanto tiver trono, porque depois que não teve trono. Então o que acontece? Quando Jesus vem cumprir a promessa de Davi. Quando o reino é estabelecido, o filho de Davi precisa se assentar. E Jesus é filho de Davi. Nesse aspecto humano. Ok? Amém ou não amém? Então Davi, a figura de Davi é uma coisa muito importante. Mas como que Davi chega a essa envergadura para ele ter essas coisas todas aqui que eu falei com vocês? Esses atributos, essas atribuições aqui, tão grandes dessa maneira. Como é que isso aconteceu? Vamos lá. Aconteceu como eu citei a vocês. Primeira coisa, vamos lá. E como aconteceu com ele, é o que nós vamos tratar a respeito de tempo e promessas de Deus. Vamos lá. Nem sempre tempo e promessa de Deus é da maneira que eu gosto, da maneira que nós gostamos. Como nós gostamos que as promessas aconteçam? Rápido. Eu quero que ela aconteça quando? Ontem. Não, hoje não. Hoje já demorou demais. Eu quero que ela aconteça ontem. Partindo disso aqui, eu até anotei um negócio aqui, que eu já ouvi algumas pessoas fazendo gabinete comigo e me falaram isso. Vou fazer uma pergunta a vocês. Por que algumas pessoas não gostam de receberem promessas? Aqui dentro da igreja tem pessoas, elas falam assim, pastor, eu não gosto que me entreguem revelação. Eu não gosto. Ela não está dizendo que é da carne, não. Ela está dizendo, eu não gosto que fale as coisas comigo. O que vai acontecer? Por que alguém não gosta de alguém ser usado por Deus para ela? A outra pergunta que eu faço para vocês, para que servem as promessas feitas por Deus para nós? Então eu vou repetir a primeira pergunta. Você gosta quando alguém é usado por Deus para você? Não se manifeste, porque tem uns que vão ficar assim. Porque se manifestar vai estar pegando mentira. Por que essas pessoas que falam assim, pastor, eu não gosto. Por que elas não gostam? Fala comigo, por que vocês acham? O que você acha? Que uma pessoa fala assim, eu não gosto não, pastor, que alguém vai falar alguma coisa assim. Por que uma pessoa não gosta? Melhor, quem aqui gosta? Levanta a mão. Tá. Já dispus você que não levantou a mão, né? Por que será que alguém não gosta? Fala comigo agora, o pessoal da internet aí, vão ver mesmo, se esses pastores que me falaram, me mandaram mensagem, pastor, nós vamos assistir de casa, vou perguntar a eles isso aí. Vamos ver, por que você acha que alguém não gosta? Fala, Mariana, você que é mais corajosa de todos aí, fala. Edna, por que Edna? O que você acha? Por que uma pessoa, pastor, eu prefiro que não fale comigo? Falta de fé, impaciência, mais o quê? Ansiedade. André está doida para falar. Fala, André. Medo de não acontecer. Muito bem colocado. Então vamos recapitular? Porque talvez tenha alguém ouvindo pela internet, já que aqui eu estou falando errado para todo mundo. Ninguém aqui está enquadrado nisso, não é verdade? Então vamos lá. Mariane é o quê? Falta de paciência. Edna. Falta de fé. Ansiedade,
Medo. Aí vamos lá. Agora vamos para a Bíblia. Para que serve a promessa feita por Deus? A promessa feita por Deus não é para me gerar ansiedade, não é para gerar medo, não é para nada disso, é totalmente o contrário. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo número 6. Hebreus capítulo 6, versículo de 10 até o 20, vamos lá. Hebreus. Vamos, gente, Hebreus está quase no final da Bíblia. Hebreus 6. Eu estou abrindo também para poder dar tempo de vocês ir lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler. 10 versículos. Vamos ler, vamos todo mundo. Olha o que diz o texto. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que, para com o seu nome, mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, para que algumas promessas possam acontecer na sua vida, é necessário o quê? Não, tem duas coisas, não é só uma. Irmão, olha só, vamos lá. Irmão, terça-feira, quem vem terça-feira porque quer aprender, é verdade ou não é, irmão? Se você quer movimento, tu vem no domingo ou na quinta-feira, mas se você vem terça-feira, tu quer aprender. Como que você faz assim, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. É o pessoal da internet que está falando isso, vocês não. Olha só, vou ler o texto para você. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência é o da promessa. Para você entender, faça a pergunta de trás para frente. Ali ele está fazendo a afirmação. Não, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência é da promessa. Aí você faz a pergunta, como que se herda a promessa? Pela fé e paciência. Mandou ver, muito bem, é isso aí. Isso aqui é interpretação bíblica. É assim que se interpreta o texto. Então, ele está me mostrando aqui que tem promessas que, para que elas aconteçam, é necessário ter fé e paciência. Porque às vezes eu tenho fé, mas não tenho paciência. E às vezes eu tenho paciência, mas não tenho fé. Então, para que a promessa se cumpra, é necessário que as duas coisas se unam, fé e paciência. Entendem? A minha pergunta para tu tem as duas ou não? Tu tem uma ou tem a outra? Para os impacientes, a promessa é uma doença. Porque a promessa vai instigá-lo ao quê? A ansiedade. Para o medroso, a promessa vai incitá-lo à falta de fé. Consegue compreender? Agora vamos lá, ele está dizendo, para que vocês não sejam negligentes, e sejam, imitem, vou repetir, imitem aquelas pessoas que receberam a promessa. Imitem quem foi paciente e teve fé, imita eles. Eu vou falar o nome de alguns aqui. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Porque quando você jura, eu sei que ninguém faz isso aqui, ou fazia isso aqui. O negócio ficava feio, que você tinha que jurar, você jurava pelo quê? Só o velho que fala isso, né? Os novos não fazem mais isso. Mas antigamente, quando a coisa ficava feia, a gente falava assim, rapaz, eu juro pela minha mãe. Por quê? Porque a tua mãe, você considera a sua mãe maior do que você. Quem geralmente fazia essa coisa? Eu juro pela minha mãe, não deixava chinelo de cabeça para baixo. Não passava debaixo da escada.
Não dormia com porta de guarda-roupa aberta, porque o caixão está chamando. Eu vou falar para vocês, irmão. Eu não durmo com a porta do guarda-roupa aberta, não. Não tem nada a ver com o caixão, mas eu olho aquele negócio preto lá dentro, irmão. Eu falo, não, pode sair alguma coisa dali de dentro? Não. Não durmo não, irmão. Eu até tento, irmão. Eu até tento. Aí eu tenho que ir lá levantar e fechar. Vocês lembram? Não, vocês não lembram não, mas antigamente um filme que fez um sucesso danado, que era o terror. Hoje é trash, mas antigamente, irmãos, aquele era o filme de terror. Chuck, o boneco assassino. Sua perua, eu vou pegar você! Troço trash. E quando eu e Kátia, a gente casou, Kátia, porque não tinha boneca quando era criança, aí eu dei uma boneca, acho que foi eu que dei uma boneca para ela, uma boneca grandona, e a gente casou, saímos da casa da reta, fomos para outra casa, e Kátia levou. Aí tinha uma cômoda no nosso quarto, e ela botava a boneca em cima da cômoda. Aí eu vi o filme do Chuck. Aí eu deitei, irmão, eu me cobri. Eu olhava aquela boneca, ela olhava para mim, eu falei assim, cara, deixa eu colocar, por via das dúvidas, deixa eu colocar essa boneca no outro quarto, entendeu? Então, irmão, geralmente, quem tem esse problema, jurava. Eu juro pela minha mãe. Aí, se eu juro por alguém maior, não juro por mim não, tá? Eu juro pelo pastor Val, porque eu estou falando a verdade. Não me coloca nesses negócios. Outra coisa, não me coloca nos teus sonhos. Esse sonho atribulado, esse sonho é para você. Pastor, eu sonhei, pastor, uma água preta saindo do altar. Pastor, eu vi assim uma cobra que se levantava quando o senhor bota o seu rosto lá nesse sonho, porque esse sonho é para você, não tem nada comigo não. Tu está descarregando os teus medos comigo, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Sonha que eu fiz uma viagem, que eu ganhei um dinheiro, vai sonhar com capeta comigo? Leva esse troço para lá. Vamos. Vocês estão comigo aí, irmão? Amém. Então vamos lá. Como Deus não tinha por quem jurar, porque não tem ninguém maior do que ele, o que ele fez? Ele jurou por si mesmo. Aí olha o que ele vai dizer. Dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Quem alcançou a promessa? Abraão. Quem alcançou a promessa, irmão? Abraão. Está aqui o texto. Porque os homens certamente juram por alguém superiores a ele, e o juramento para a confirmação é para eles o fim da contenda. Por isso que Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem entendeu alguma coisa do texto? Levanta a mão. Sério. Pastor, eu entendi o texto. Levanta a mão. Nem tu, Brutus. Tu não entendeu também, não? Não entendeu, não. Senão ele está mentindo, aí ele ficou... Não, eu falei, agora eu vou pecar. Vou explicar aqui. Já que ninguém entendeu, vou explicar aqui. O que ele está falando aqui? Deus conversou com Abraão e disse para ele, eu vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus, o autor dos Hebreus está dizendo que Abraão descansou o seu coração, por quê? Por causa da imutabilidade.
a não mutação, o não mudar. O que Deus prometeu não muda. Ele está dizendo, é isso que ele está dizendo. Isso por duas coisas. Por duas coisas. Deus não mente. Deus não mente. A promessa feita, ela continua de pé, independente do tempo. Aí o que ele está dizendo? Que isso, essa promessa, essa promessa, a tal da promessa que eu falei, por que alguém não gosta da promessa? Essa promessa, ele vai dizer, é como uma âncora. Uma âncora, um navio, irmãos, existem superpetroleiros hoje de 400 metros de comprimento. 400 metros de comprimento. Vocês sabem que tem um cargueiro que ele só atraca na Holanda e em São Luís? Não tem nenhum porto no Brasil capaz de suportá-lo, o calado dele, para pegar minério de ferro lá de Eldorado dos Carajás. Ele manda lá para São Luís, para lá de São Luís, ele só faz esse percurso, ele só vai para lá e para cá, de tão grande que ele é, de tão pesado que ele é. Mas, quando ele para no mar, e um bicho daquele tamanho, eles jogam a âncora segura o navio daquele. Aí ele está dizendo, ele está fazendo essa analogia, para mim, que acredito, em quê? Que Deus não mente, que Deus não muda. Se Ele prometeu, isso é como uma âncora na minha vida. A âncora está onde? Ela fala assim, entra até no interior do véu. Aonde? Aonde Jesus foi sacrificado. A promessa de Deus está enraizada no sacrifício de Jesus, para que eu e você venhamos descansar. Que a promessa vai acontecer, irmão. Essa é uma boa palavra, vaso. A promessa vai acontecer. Quando? Quando ela não é condicional. Quando ela só depende de Deus, ela vai acontecer. Agora, quando é condicional, já é outra história. Então, você que recebeu uma promessa, você precisa aprender a descansar. Você descansa em Deus, irmão, ou não descansa? Então vamos lá. A promessa é para que eu descanse. Por quê? Porque entre a promessa feita e a realização da promessa, tem uma coisinha de 5 letras. O que é? Tempo. Ministério Apacentar, o pastor Marco Gregório lançou uma frase nos anos 2000 que ela pegou. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, nem sempre as coisas que Deus fala, elas acontecem assim. E não é o fato delas estarem aparentemente demorando, é que Deus se esqueceu ou que ela não vai se cumprir. O que eu vou fazer? Eu vou descansar. Promessas não são para atribular seu coração. Porém, eu quero falar algo muito, muito, muito importante para as ovelhas desse ministério. Eu não guio minha vida por profecia. Certo? Eu não guio minha vida por profecia. Ah, porque Deus tem um negócio que vai abrir em São Paulo, vai abrir lá em Maricá, vai abrir não sei aonde. Amém. O que eu vou fazer? Faço igual a Maria e José. Quando ouviu o que Simeão e Ana falaram a respeito de Jesus, o que eles disseram? O que o texto fala assim? E Maria guardava essas palavras no seu... Ela não entendia, mas ela guardava aqui, ó. É a mesma coisa, quando José contou o sonho para Jacó, Jacó falou assim, qual é, meu irmão? Você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos render e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Mas o texto vai dizer assim, mas Jacó guardava aquela palavra no coração.
Tem gente que quer mover a sua vida totalmente porque alguém falou uma coisa com você. Primeira coisa, olhem bem para cá. Quem está falando? Primeira coisa. Quem fala? Não é apenas o que fala, anotem isso. Não é apenas o que está falando, mas quem está falando. Essa regra funciona para muitas coisas na sua vida. Exemplo. Estão falando mal de mim, pastor. Estão inventando um monte de mentira ao meu respeito. Estão falando um negócio meu aí. A pergunta que você tem que fazer não é o que estão falando, é quem está falando. Porque tem pessoas que a palavra na boca dele mais vale a palavra de um cachorro do que dessa pessoa. E você quer se atribular por causa da palavra na boca dessa pessoa? Não é o que fala, é quem está falando. Quem está falando? Aprenda uma coisa. Tem coisas que são faladas, que acontecem, que é para colocar em xeque quem você é. E nessas horas é que se manifestarão quem acredita em você e quem não acredita. Então você não pode ficar atribulado dessa maneira porque ao falar uma coisa ou deixar de falar. Então é quem fala. Por que eu estou dizendo isso? Que vocês têm que aprender a fazer isso. Porque eu não vou mudar a doutrina bíblica. A doutrina bíblica pentecostal é que nós acreditamos na manifestação de dons. Só que no meio das manifestações de dons, existe a brecha para que muitas outras vozes apareçam no meio delas. E que eu nem sempre vou estar aqui para defender vocês, para dizer para vocês, é ou não é. Vocês têm que ter uma coisa chamada discernimento de espírito. Pastor, falando uma coisa. Cara, vocês precisam entender uma coisa. Deus nunca vai falar nada que será contra a sua palavra. Segunda coisa, qual é a maior voz de autoridade espiritualmente falando na sua vida? Ué, irmão, eu pensei que você fosse falar meu nome. Ué, se você é membro da plenitude, qual é a maior voz de autoridade na sua vida? E como é que você vai ver um candango desse qualquer lá na casa de Doquinha, vai falar uma coisa totalmente contrária ao que eu falo aqui, e você aceita o que foi falado lá, em detrimento do que é falado aqui? Que Deus doido é esse, irmão? Que Deus doido é esse que uma hora manda ir, outra hora não quer que eu vá? Que Deus é esse, irmão, que muda de opinião tão rápido? O Deus dessa gente é muito estranho, porque ele muda de opinião muito rápido. Uma hora ele quer amarelo, outra hora ele quer vermelho. Outra coisa que eu vou falar com vocês, Deus fala através de sonho? Fala. Mas, cara, cuidado com esse negócio desses sonhos doidos que vocês andam tendo, gente. Os sonhos sem pé, sem cabeça, e o pior, ainda vem me contar para que eu interprete o sonho. Você que sonha, é você que sonha, você está dizendo que é Deus que te deu e quem tem que interpretar sou eu? Ué, se o Deus que te deu, por que o Deus que te deu ele não pode te dar interpretação? Por quê? Porque para interpretar tem que dobrar o joelho e orar. Então quer dizer, o trabalho é meu para a recompensa ser tua? Não existe promessa maior do que a palavra. Irmão, quando eu ia para o irmão, a Cátia falava assim, e aí, como é que foi? Eu falei assim, foi bom. Tudo foi bom. Mas não teve nenhum manto, não rolou nada, não. Eu falei assim, teve. E como foi? Eu falava para ela assim, inofensivo. Vou explicar para vocês o que é inofensivo. Meu servo, eis que estou contigo, eis que eu te digo, eu me agrado de ti. Isso é inofensivo, irmão. Isso aí, irmão, qualquer um pode falar para você. Isso aí não precisa de nada, não. Mas tem gente que, ai, meu Deus do céu, o
Você está fazendo esse carnaval todo porque você ouviu dizer que Deus se agrada de você. Você está tão ruim dessa maneira que você precisa que alguém diga para você que Deus está com você. Você tem dúvida de que Deus está com você, irmão? Isso é inofensivo. Vou te abençoar. Poxa. Está na Bíblia. Agora, vou te dar um carro vermelho dia 31 de março. Aí ferrou pro vaso. Aí ferrou. Que cor que é o carro? Foi vermelho que eu falei? Eu nunca tive carro vermelho. Rapaz, Revelation, isso aí. Hã? É. Se falou para mim que é vermelho e é 31 de março, não pode chegar meia-noite e meia. Meia-noite e meia não é 31 de março, é 1º de abril, é mentira. Entendem? E detalhe, se colocou, escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Se colocou a data, aí abriu a boca e disse que vai cumprir, no dia 1º de abril, vazão. Aí, tu falou aquele dia que era 1º de abril. E realmente é 1º de abril mesmo. Porque é mentira. No dia que vocês aprenderem a fazer isso, nunca mais ninguém se cria para cima, branco também, se cria para cima de vocês. Só o dia que você está de muito bom humor, irmão. O dia que você está assim na benção. Já teve um culto, irmão. Minha aliança, eu não tinha aliança de ouro, minha aliança era, essa aqui também é Romanel também, mas uma aliança lá que eu tinha lá, uns negócios desse aí, que eu perco a aliança direto. Aí a aliança estava machucando, quebrou, aconteceu um negócio, eu tirei a aliança. E fui para o trabalho de uma roça sem aliança. Aí chegou um rapaz lá, um bracinho de soro. Aleluia. Bracinho de soro. A gente estava comendo bolo, foi aniversário da irmã Rosa. Vaso de Deus. Coma com a boquinha e ouça com o ouvidinho que o Senhor tem para você. Eu falei assim, amém, irmão. Tipo assim, ô miséria. Eu falei assim, fala, vaso. O Senhor te diz assim, Ele tem visto a tua luta lá naquela igreja. E é verdade, mas eu estava no vale lá. Estava no vale lá no Caramujo lá. Eu estava no vale. Falei, tá bom. E o Senhor tem visto como essas irmãs têm dado em cima de você. Na verdade, você já viu que quem queria dar em cima de mim, não é verdade? Vocês já entenderam o negócio, né? Aí eu falei assim, pode ser. Não estava gordão, não tinha cabelo branco, cabelo era preto, bancário, homem de Deus, pode ser. E o Senhor ouviu as suas orações e está preparando uma varoa para ti. Falei assim, amém. E assim, muito debochado, porque era novo, né, irmão? Hoje eu não ia fazer um troço desse, né? Não faria. Eu fiquei assim, falei, Senhor, o Senhor vai matar aquela que está lá em casa? Porque se o Senhor vai me dar uma, o que eu vou fazer com aquela que está lá em casa? O pior é aquilo, que tem uns idiotas, aqui não tem ninguém assim, que tem problema no casamento e vai pegar isso para poder alimentar a possibilidade de arrumar outra mulher. Você fala assim, não. Eu conheço um pastor daqui de perto que a dona da esposa dele ficou doente e receberam uma revelação que a dona ia morrer. A dona ia ser recolhida. Não, agora vocês vão ficar doidos com o que vocês vão ouvir agora.
O pastor teve a revelação de quem seria a esposa dele quando a esposa atual morresse. Pior, não, isso aqui não é filme de terror não, eu estou falando sério. Você sabe o que a dona, esposa desse pastor, fez? Chamou essa irmã, que o marido dela teve a revelação que ia ser a mulher dele, quando ela morresse. Minha filha, eu vou te ensinar tudo que fulano gosta, para quando eu partir você cuidar. Você morreu, irmão? Nem ela. Veja qual é a igreja desse cara. Destruída. Qual é o problema disso, Lívia? É que tem muita gente que entrega a sua mente, seu coração, esse tipo de coisa. Sabe por causa de quê? Sabe por que isso prolifera? Porque não quer vir no culto de terça-feira para ouvir a voz do pastor da igreja. Ouça a voz do pastor da igreja. Deus pode falar comigo, Deus pode usar quem quiser. Qualquer um de vocês aqui, Deus pode falar. Todos vocês aqui, se forem filhos espirituais, vocês podem profetizar, vocês podem ter visão, pode ter tudo. Vocês podem ter tudo o que vocês quiserem. Vocês só têm que ter juízo e saber, se você abrir a boca para falar alguma coisa, você tem que entender que nós vamos julgar o que você falou, vaso. Pastor, eu vi uma anja vestido de vestido azul. Como é que é? Eu vi uma anja. Irmã, eu não estou entendendo. Não, eu vi uma anja mulher de vestido azul. Não, e pior, vai ter gente assim, eu senti até ela passando. Foi o capeta que passou do verbo você, rapaz. Por quê? Por que existe o descrédito no meio da igreja? É por causa dessas palhaçadas, mas vocês estão numa igreja abalizada, nós cremos na palavra, no poder da palavra, Deus ainda usa os seus vasos, usa! E o que ele está dizendo ao autor dos Hebreus? Que a promessa, Deus me prometeu, é âncora agarrada aqui no altar, que vai permanecer, a minha alma vai ficar tranquila, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu para mim. Quantos estão comigo? Levanta a mão e diga amém por isso, irmão. Amém. Agora vamos lá. Quando que vai acontecer? Aí que é o problema. Vamos para o texto? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Gente, eu falei que ia ser rápido. Vamos embora, vamos. Acho que vocês estão tudo querendo ir embora já, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Sinceramente, irmão, olha para mim aqui. Irmão, eu vou me coadunar a vocês. Tu trabalha o dia inteiro, irmão. Alguns de vocês acordaram em 4h30, 5 horas da manhã, para trabalhar, estão exaustos, cansados, vieram para casa do pai, e chegar aqui, ouvir um monte de lorota, irmão, historinha da carochinha. Vamos estudar a palavra então, amém, irmão? Amém. Tem que ser isso, culto terça-feira é isso, caldo grosso. Vamos lá, olha o que está escrito lá, em 2 Pedro capítulo 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Qual é a maior promessa que você aguarda? Vamos lá, irmão. Qual é a maior promessa que você aguarda? A volta de Jesus. Quando que Jesus vai voltar, irmão? Tem duas formas dele voltar para você. Se você permanecer vivo. Se permanecer vivo, ele vai voltar como, irmão? Como que se dará a volta de Jesus, irmãos? Ele vai vir de onde? De baixo ou de cima? De cima. Como que vai acontecer a volta de Jesus, irmãos? Fala. Primeiro virá o arcanjo
O arcanjo com a voz de trombeta. Não quer dizer que ele tem uma trombeta na mão. É com a voz de trombeta. Tom, é isso. O pessoal pensa, né? A turma, né, fala daquele filme, né? Deixado para trás. Vamos ouvir. Então o arcanjo vem. A voz de trombeta. E ele vai ecoar o som. O som vai dizer, chegou a hora. E Paulo vai nos ensinar. Quem ressuscitará primeiro? Vamos, gente, é Bíblia. Vamos estudar. Quem ressuscitará primeiro? Isso é base da sua fé. Se você não souber disso, você não tem fé. Qual é a base da sua fé? Quem vai ressuscitar primeiro? Os mortos. Mas, pastor, quem pegou fogo? Quem pegou fogo? Quem morreu afogado? Aonde está o corpo? A terra, o mar vai devolver. Vai devolver. Porque o corpo será esse aqui transformado. Então a terra vai devolver o corpo, o fogo vai devolver o corpo, a água vai devolver o corpo. E eles ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Pai, aleluia. Aonde eles ficarão? Nos ares. Paulo vai dizer, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. O mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade, e teremos um corpo semelhante a Jesus. Nos uniremos, irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, Valde Caldeira, José Gomes, irmão, nos encontraremos nos ares, aleluia! E juntos nos encontraremos com ele quem? O noivo da igreja, o desejado das nações, o príncipe da paz, o amado da nossa alma. Aleluia! E aí entraremos com ele na glória. Isso é promessa. Tem data da promessa? Não tem promessa, não tem data. Mas o que o texto, volta lá Pedro, o que o Pedro está dizendo? Deus não retarda a sua promessa, ou seja, está no tempo ainda. No tempo de quem? No Kairos, no tempo dele. É no tempo dele, é no meu tempo. O que eu preciso fazer? Permanecer firme. Permanecer firme. Permanecer firme. Permanecer firme. Tem 40 e tantos anos que eu estou permanecendo firme. E vamos permanecer firme na presença de Deus. Por exemplo, Jesus foi crucificado entre o quê? Entre dois ladrões. Um da direita e o da esquerda. O da esquerda duvidou, o da direita acreditou. O que da direita falou para Jesus? O que o ladrão da direita falou para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Fala lá, vamos lá. O que Jesus disse para ele? Sim, isso aí que Jesus falou. Preste atenção nisso. Hoje nós temos papel para raio, papel reciclado. Isso aqui vem daquela, como é que é o nome daquela? Celulose. Que hoje vem de reflorestamento, madeira de reflorestamento, eucalipto. Então folha hoje é mole. Mas no tempo que a Bíblia foi escrita, o papiro era caríssimo, raríssimo. Os pergaminhos, o que era pergaminho? Feito de pele de animal, então aquilo era muito caro. Então, para economizar espaço, quando se era escrito, não havia espaço entre as palavras. Era uma agarrada com a outra. Não tinha vírgula, não tinha pontuação, não tinha nada. Era tudo uma coisa só. Então, depois, quando a Bíblia foi sendo traduzida, que foi sendo colocado pontuação. E vocês sabem que, dependendo de onde estiver a pontuação, muda totalmente o sentido da frase. Então, quando nós lemos assim...
Vamos supor que é uma pessoa que interpretou, que foi colocar as vírgulas, porque a vírgula não está na Bíblia, a vírgula foi introduzida posteriormente, a vírgula e os pontos não estão no cânon sagrado, então está escrito lá. E disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando que o ladrão da cruz estaria com Jesus? Quando? Hoje. Sim ou não? Sim. Mas a promessa que Jesus disse, que ele teria que ser como Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem passe no ventre da terra. Bem, como que Jesus podia estar no ventre da terra se hoje o ladrão da cruz estaria com ele do paraíso? Aí Mônica falou assim: agora ferrou. Agora, Jean, vamos lá, você que é o cátedra de português, vamos lá. Então, nós lemos assim: disse Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos andar com a vírgula? Disse Jesus hoje, estarás comigo no paraíso. Quando é que ele vai estar com Jesus? Jesus não disse. A declaração foi dita hoje. Entende? Vou mostrar outra coisa para vocês. Vindo o inimigo como corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quem é como corrente de águas? Gente, pelo amor de Deus, gente. Gente, eu vou meter a mão na boca e rasgar. Vindo inimigo como corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quem é como corrente de águas? O inimigo. Agora vamos lá, vamos trocar a vírgula? Vamos andar com a vírgula? Vindo inimigo como corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quem é como corrente de águas agora? Entende? Então a promessa de Deus nunca é tardia. A promessa de Deus vai acontecer no tempo certo, na hora certa, quando você estiver pronto para receber, quando você se posicionar corretamente para receber, quando você tiver fé e paciência. Repito aqui para você da glória: tenha fé e paciência para esperar a promessa de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3 de Eclesiastes é o capítulo do tempo. Olha só isso aqui. Eu vou andar rapidinho. Olha o que está escrito lá. Tudo fez formoso em seu tempo. Quem fez formoso em seu tempo? Deus. Deus fez tudo formoso em seu tempo. Almeida corrigida, assim. A NVT, versão transformadora. No entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. A nova versão brasileira. Todas as coisas têm seu valor quando feitas na hora certa. NVI, nova versão internacional. Ele fez tudo belo a seu tempo. King James, tudo ele fez formoso em seu tempo. BTX, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Bíblia de Jerusalém, todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. O que Deus fez, faz perfeito no tempo dele. Teu casamento vai vir na hora certa, essa porta vai abrir na hora certa, esse emprego vai chegar na hora certa, esse livramento chegará na hora certa, não vai adiantar, não vai atrasar, vai chegar no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito que Ele quer. O problema vai estar lá no início. O que acontece comigo? Eu fico nervoso, porque falou que vai abrir meu servo, vou abrir uma porta para ti. Senhor, cadê ela? Aonde está? Aonde está? Você, ao invés de descansar, você fica procurando a porta. Meu filho, não procura a porta. Quando ela se abrir, você vai ter certeza que foi Deus que abriu. Fica tranquilo, você não precisa ficar procurando porta, não. Entende? Descansa. Não tem um hino aí que fala sobre descansa, não?
Olha que coisa desafinada, meu Deus do céu. Descansa em Deus, vaso. Aí eu termino aqui, porque na verdade eu deveria pregar para vocês como que Davi procedeu esperando o tempo da promessa chegar. Mas só a introdução levou o tempo todo. Então, fechando aqui a rosca aqui. Valeu, vaso, valeu, vaso. Agora veja só. Deixa a Cátia ouvir você falando isso para você ver só. Então veja só, venha comigo. Quantos anos mais ou menos Davi tinha quando recebeu essa promessa que nós lemos de Samuel ungí-lo rei? Entre 15 e 17 anos. Entre 15 e 17 anos, falou assim, olha o que Deus falou, a história começou com Deus falando para Samuel, eis que até quando terás dó de Saul, visto que eu tenho rejeitado? Pega o teu vaso de azeite, o chifre de azeite, e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos tem me provido de um rei. Deus disse, eu já tenho um rei, eu já escolhi, pronto, acabou, vai lá e unge a Davi. Davi não estava na sala. Um lugar na Bíblia, em Crônica, vai dizer que é o 7º, em outro lugar vai dizer que é o 8º filho, mas que seja o 8º filho. O negócio é que ele não está entre os irmãos. Jessé não dá muita bola, muita moral para Davi. Não tem mais ninguém, não? Ah, não, tem umzinho ainda que está lá no campo. Então traz ele, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Ou seja, Deus não precisa de lobby para te abençoar. Quando Deus soprar teu nome, Ele vai fazer bonito, vaso. Essa é uma boa palavra. Quando Deus soprar teu nome, Ele vai fazer bonito, irmão. Deus vai ser seu porta-voz. Deus vai fazer a tua propaganda. Deus vai na frente, porque Ele tem interesse em cumprir essa promessa na sua vida. Aí, irmão, imagine... vocês não, eu sei que vocês não fariam isso, estou falando eu. Você imagine eu, adolescente, o maior profeta que já existiu depois de Moisés é Samuel, tá? O maior profeta depois de Moisés é Samuel, não é Elias, é Samuel, tá? Samuel vem e unge a minha cabeça, e o Espírito se aposta de mim, dizendo, tu vai ser rei, velho. Imagine eu com 15 anos, 17 anos, sabendo, eu sou rei. Eu sou rei. Eu falei assim, agora eu estou esperando o rei morrer. Passou um dia, o rei não morre. Uma semana, o rei não morre. 2 anos, o rei não morre. Detalhe, o rei agora quer me matar. O rei quer me matar porque todo mundo está vendo que a promessa está na minha vida. Ué, mas Deus não falou para mim que eu ia ser rei? E o rei tentou 5 vezes me matar. O que ele faz? Ele está se desviando dos problemas enquanto ele pode. Porque enquanto eu espero a promessa, eu preciso me posicionar. Enquanto a promessa não chega, enquanto a grana não vem no meu bolso, meu filho, eu vou trabalhando com o que eu tenho na mão. Ou vocês acham que tudo que Deus te dá, Ele sempre vai te dar um caminhão de dinheiro para você, tudo, irmão, está tudo pago. Pode construir a casa, está tudo pago. O caminhão de dinheiro chegou. É assim? Irmão, então você sabe de nada, inocente. Quantas vezes o pastor Wagner chega aqui segunda-feira? Tem uns dias que Machon acha, ele chega aqui nas horas tão legais, irmão. Machon chega nos momentos tão legais aqui, irmão. Tem dia que ele chega segunda-feira, irmão, que ele me olha com a cara, irmão, que eu estou parecendo literalmente um anjo. Mas eu pareço o anjo que foi se encontrar com Balaão, com a espada na mão para cortar a cabeça. Por quê? Porque pastor Wagner me trouxe o contas a pagar da igreja com um saldo desse tamanho. Eu falo para ele, meu filho, ganha tempo. Rola o que precisa rolar. Ganha um prazo, me dá um prazo, porque é o tempo que
de Deus fazer um milagre. Irmãos, enquanto Deus não se manifestou para cumprir o que Ele me prometeu, eu vou permanecer vivo até a promessa chegar. Não adianta eu ficar parado. Saul está querendo lançar uma lança em mim, e eu fico assim, eu tenho a promessa, irmão. Meu peito é de aço, a couraça, a lança não pode jogar que não vai. Não vai não? Vai te cravar na parede, seu mané. Não, mané não, abençoado. Enquanto não chega, sabe o que eu faço, Denise? Opa! Opa! Que isso? Até que chega o ponto, não dá mais para conviver aqui. O que eu quero dizer para você? Tu tem uma promessa? Fique vivo. Porque a promessa não chega para morto. Vou repetir, promessa não chega para morto. Vou repetir, promessa não chega para morto, fica vivo, vaso. Permaneça vivo, meu filho. Toma um fôlego hoje, dá um glória para Jesus aqui, receba num culto uma palavra de... Oh, Jesus, aleluia. Já viu, irmão? Tem um filme chamado Santuário, que é uns caras que é explorador de caverna. Meu irmão, quem tem claustrofobia não pode ver aquele filme, não. O cara entrando naqueles buracos, cheio d'água, irmão. E o cara acabou o oxigênio, e ele sai correndo para aquela bolha de ar que ficou no topo da caverna. Ele chega lá e fica... mergulha de novo. Assim é a gente, irmão. Às vezes a luta está comendo solta, irmão. O que eu tenho que fazer? Eu chego num culto de quinta-feira, recebi aquela palavra, enchi o pulmão de ar, vou aguentar mais uma semana em nome de Jesus. Oh, glória! E aí, quando Jesus vê que o negócio está pelejando, eu recebo uma outra palavra, sou fortalecido, aleluia! Naquela oração da madrugada, você chora diante dele, chorou lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e o vosso entendimento em Cristo Jesus. A promessa, recebe essa palavra para você dar glória. A promessa vai se cumprir na sua vida no tempo certo, meu irmão. Bota a imagem aqui, meu filho, da palavra do ano. De hoje até dezembro tem uma estrada. Tem uma estrada. Se não acontecer em março, pode ser em abril. Se não for em abril, eu estou em maio, irmão. Eu estou de pé. Eu estou de pé. Aleluia! Tem um profeta, irmão, poderoso, um profeta poderoso, cheio de unção, que ele diz assim, a questão não é o quanto forte você sabe bater, mas quanto você aguenta apanhar, e mesmo assim se levantar e continuar na luta. Profeta Rock Balboa. A questão não é a vitória que chega, a questão, irmão, é o quanto eu consigo permanecer de pé. Pode vir, cão. Tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu não tenho nada desse negócio. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu digo a você, eu vou vencer você, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te jogar para as bestas feias. Deus vai cumprir a promessa. Eu não vou morrer Golias hoje. Por quê? Porque Samuel ungiu a minha cabeça. Eita maravilha! E a promessa me garante estar vivo. Ué, você quer uma melhor para você dar glória? Vocês querem mesmo? Vocês ficaram tão quietos assim? O silêncio antes do trovão, né? Parece até Máximos. Chegou o tempo, Gênesis 26, que Isaac ia morrer. Os seus olhos estavam escuros. E Isaac falou assim, Esaú, meu filho, vem aqui. Me faça um guisado gostoso, uma caça, que eu vou te abençoar. Porque está chegando a hora de morrer. O texto que fala, está na hora dele morrer, perto dele morrer. Jacó, Gênesis capítulo 49, abençoa seus filhos, mais algum tempo ele morre. Davi vai dar instrução a Salomão, daqui a pouco ele morre. Então Isaac estava a vir de morrer.
Quando chega, tem aquele negócio todo, Rebeca engana e tal, aquela coisa toda, Isaac vai e dá a bênção todinha para Jacó. Esaú chega, o que Esaú fala assim? Pai, eu cheguei e falei assim, ué, você quem é você? Ué, sou Esaú, fui fazer a comida que o senhor mandou? Ué, e quem é que trouxe aquela comida que eu comi aqui? Ele falou assim, ó, teu irmão Jacó te enganou. Mas pai, não tem nenhuma bênção? Eu falei assim, meu filho, não tem nenhuma. Eu dei tudo para o seu irmão. Tudinho. Aí, Esaú vai falar uma coisa que ele não devia ter falado. Esaú vai falar assim, eis que esperarei passar os dias de luto do meu pai, então matarei meu irmão. Então, Esaú não mataria Jacó enquanto o pai estivesse vivo. Sabe o que aconteceu? Isaac viveu 187 anos. Isaac viu a José nascido. Por quê? Para garantir a vida de Jacó, Deus esticou a vida de Isaac para cobri-lo. Porque Deus, quando tem uma promessa, Ele estica a vida do moribundo. Ô rapaz, se Deus quiser se Deus tem um negócio para você naquela firma, Ele não vai deixar esse homem que gosta de você ser mandado embora, nem morrer. Ele vai esticar a vida desse cara para poder abençoar a sua vida, porque eu quero dizer para você, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Então fica firme, porque Jesus vai te abençoar. Amém ou não, meu irmão? Se você recebeu alguma coisinha dessa palavra, irmãos, aplauda Jesus na proporção na qual você recebe essa palavra.